Olá, viva! Daqui Pedro Esteves, dar as boas-vindas aqui à apresentação deste livro Inteligência Artificial Generativa com Confiança, que é um livro que neste momento leva um ano de mercado e já ajudou mais de 2.500 leitores a compreenderem como utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. E, no fundo, porque é que eu acho que este livro e daquilo que são os feedbacks que tenho recebido tem tido o seu sucesso e tem ajudado as pessoas não só na parte de leitura e aprendizagem, como depois nas formações consequentes ou conseguintes que eu dou. Porque a forma como este manual foi escrito, e reparem como eu digo manual, é exatamente isso. É a base dos manuais de escola. A base simples da leitura, com imagens, com fluxogramas, com todos os itens que ajudam à compreensão da inteligência artificial e à compreensão, no fundo, dos processos, de como podemos aplicar, de como podemos fazer. Vamos dar então uma olhada de uma forma mais detalhada aqui ao que é o livro, ao seu interior, para veres aí desse lado o que é que podes esperar ao comprar este livro para te ajudar a começar ou a melhorar a tua interação com a inteligência artificial generativa. Ok? Então, seja bem-vindo aqui ao índice do nosso livro, Inteligência Artificial Generativa com Confiança. Eu comecei por um primeiro capítulo onde nós falamos da introdução à IA, falamos nomeadamente daquilo que são os modelos de linguagem, o que é um prompt, a instrução, o que são os enviesamentos, que são aspectos que são relevantes, nós temos em consideração enquanto utilizadores. Repara como a IA não é só uma coisa. Embora há 3 anos atrás tenha começado a falar de IA como se não houvesse amanhã, a verdade é que a IA já existe aqui há vários anos. E, no fundo, são várias tecnologias, várias formas para vários fins e várias finalidades. E isso é importante nós percebermos desde logo, porque não só aprofunda a nossa cultura geral, como a tecnologia claramente vai fazer parte dos dia a dia da sociedade e do nosso trabalho também, como também é importante nós sabermos o que esperar desta tecnologia, por exemplo, o que esperar do ChatGPT. Num segundo capítulo, nós falamos sobre o passado, presente e o futuro. Como dizia ainda há pouco, fala-se em IA como se não houvesse amanhã e também se fala, parece, como se não tivesse havido um ontem. E a verdade é que houve um ontem. Aliás, se nós formos a ver, esta linha de tempo, que é bastante resumida, tem já aqui alguns eventos que, se nós pensarmos um bocadinho, vamos rapidamente perceber que a IA não é de todo uma novidade. Quem se lembra desse lado do Garry Kasparov, o famoso jogador de xadrez, a perder contra o computador? Ou quem se lembra do mais recente Lee Sedol, a perder no jogo Go com uma máquina também? Ou seja, a IA já cá existe há muito tempo. A verdade é que esta nova IA que nós conhecemos, a tal generativa, é uma IA que é uma IA que realmente é acessível a todos, enquanto que estas requerem que haja compreensão matemática, compreensão sobre informática para poder criar os modelos. Esta nova IA, qualquer pessoa pode abrir os modelos, pode abrir o chat GPT, pode abrir as várias ferramentas que existem e começar desde logo a interagir. Então democratizou-se e esta democratização, parece-me, leva a que haja um entendimento que não é propriamente correto de que a IA apareceu agora. Portanto, uma novidade que fica desse lado, a IA não apareceu de todo agora. Depois, num terceiro capítulo, nós temos aqui a criação de prompts. Isto é das coisas mais importantes para esta nova inteligência artificial. Porquê? Porque é o comando, é aquilo que nós vamos pedir. E nós não podemos ser vagos, da mesma maneira que não devemos ser vagos quando damos uma instrução a outra pessoa, seja um amigo, um familiar, seja um profissional com quem trabalhemos, um subalterno, quem quer que seja. Nós temos de ser específicos se queremos que a pessoa, por exemplo, execute ou chegue a um determinado fim que nós imaginamos. Com o IA é a mesma coisa. Portanto, estes modelos têm muito conhecimento lá contido. Portanto, têm mesmo muito conhecimento. E se nós formos vagos, abrimos aso a que a máquina, digamos assim, imagine coisas. Então, se nós formos a ver, o que eu fiz aqui foi criar uma estrutura de prompts. E há esta estrutura aqui que eu acho que é importante ver bem como, lá está, o livro vai sendo visual, fácil de aprender. O livro não é propriamente grande, mas vamos já ver como é que ele cresce em conteúdo na parte digital. Mas a nível de um prompt temos as instruções, os detalhes específicos, aqui os exemplos e o estilo, e as instruções finais. E repara como começa a aparecer uma coisa que são os QR codes. Se estás a ver este vídeo, convido já a visitares um dos links ou para passares o QR code com o telefone para veres o que é que estamos a falar. Mas eu vou-te mostrar o que é que nós vemos aqui deste lado quando clicamos. Portanto, eu quando criei o livro, pensei no seguinte: para que criar um livro gigante se nós podemos utilizar a internet e as plataformas online para constantemente estar a atualizar o livro? Segundo motivo, porque é que eu hei de vender um livro a alguém que depois é difícil essa pessoa que comprou ter uma atualização?
Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Faço uma primeira edição em que tem conteúdo, faço uma segunda edição em que já tem um novo conteúdo. Até as pessoas que compraram a primeira edição não têm direito de ter também uma atualização. É por isso que coloquei os QR codes e os links pelo caminho. Porquê? Porque eles estão ligados a um portal online, neste caso é o portal IA Hoje, que eu convido já, desde já, a visitar, porque é bastante interessante. E o que é que eu tenho aqui? Tenho o que está no livro, mas explicado de forma muito mais profunda, ou seja, com muito mais exemplos. E é aqui que começa a ser interessante, porque tu podes explorar e ver todos os exemplos que lá estão com muito mais detalhe. Isto é interessante porquê? Porque a atualização é muito mais simples. A atualização acontece de forma muito mais rápida. Não há necessidade de estar a fazer um novo livro, tampouco estar a comprar um novo livro. Portanto, esta é uma das novidades que eu coloco neste livro e que também tem gerado visitas a esta página, o que quer dizer que as pessoas realmente estão a utilizar os links e estão a utilizar os QR codes para aceder a este conteúdo. Saindo então daquilo que foi o prompt, não é? A instrução que nós damos à IA, entramos agora aqui no capítulo das ferramentas. E repara, eu aqui decidi não colocar demasiadas ferramentas, na verdade coloquei só duas. Porquê? Porque são as ferramentas, ou são duas ferramentas que me parecem que vão ter continuidade no tempo devido ao investimento que está a ser feito. Neste momento estão a ser criadas inúmeras ferramentas diariamente, muitas delas para o mesmo fim, o que fazem delas concorrentes, e eu não sei, da perspectiva do mercado, e da economia, se todas vão sobreviver. Aliás, costuma-se dizer que dos vários negócios que aparecem dentro de uma determinada área, nem todos sobrevivem, não é? Acabam por sobreviver os mais fortes, os que melhor se adaptam, etc. Por isso mesmo, eu decidi não colocar muitas ferramentas, porque lá está, depois o livro poderia perder o seu valor na medida em que ficavas atualizado. Então, eu aqui escolhi uma coisa muito simples, que foi o ChatGPT, por exemplo, que é uma das ferramentas mais descarregadas, ou é talvez a ferramenta mais descarregada que existe neste momento no mundo, e é das ferramentas mais utilizadas de IA, se não mesmo a mais utilizada. E depois do ChatGPT, decidi também descarregar uma ferramenta que é o Poe.com. E porquê é que eu trouxe aqui o Poe.com? Porquê? Porque neste momento existem os tais chats, ChatGPT, o Claude, o Google Gemini, que são um modelo. Ou seja, nós entramos no site deles, na aplicação deles, e lidamos com aquele modelo, falamos, tiramos dúvidas, criamos coisas, o que é que seja. Mas existem também plataformas, e o Poe.com não é a única, que existem plataformas que condensam os vários modelos entre elas. E isto é interessante porque, se me perguntares aí desse lado, porque repara, nem todos os modelos respondem da mesma maneira, nem todos são bons a fazer exatamente as mesmas tarefas. Então, numa só plataforma, tu podes facilmente comunicar com os vários modelos. Ou seja, com o mesmo prompt, com a mesma instrução, podes comunicar e obter várias respostas diferentes. Isto é muito interessante, por exemplo, para quem está à procura de informação sobre um determinado tema e quer enriquecer a informação que recebe. Eu acho que isto é bastante interessante. Porque repara aqui, por exemplo, neste exemplo, eu faço aqui um pedido de encontra links para artigos portugueses sobre o impacto das mudanças climáticas na biodiversidade marinha e fornece um resumo de cada artigo. Então, repara, o Poe vai buscar, por exemplo, o seu modelo pré-definido para nos dar um resultado, mas depois, no final, ele dá logo aqui sugestões, que chama comparações, para nós chamarmos os tais outros modelos, que têm outro conteúdo, têm outro tipo de conhecimento, que não é exatamente o mesmo, e pode nos ajudar a enriquecer. E nós, ao aplicarmos e pedirmos, começamos a ver que as respostas não são exatamente as mesmas e que complementam aquilo que foi dado. Aqui está um exemplo de mais um modelo. Isto é bastante interessante, por exemplo, para a investigação, seja quem esteja a utilizar para fins universitários, académicos, ou mesmo para o trabalho, se precisarem de investigar sobre um determinado tema, tem aqui neste tipo de ferramentas vários modelos onde num só local conseguem tirar muita informação, conseguem enriquecer tudo aquilo que estão a fazer. Seguidamente, nós falamos aqui das aplicações da IA generativa e aplicações são muitas. Aliás, eu tenho já um segundo livro que fala exatamente das várias formas das profissões usarem ferramentas como ChatGPT, por exemplo, porque digamos que o gestor utilizará a ferramenta de uma forma diferente que, por exemplo, o profissional do turismo, digamos assim, ok? Ou que o professor. Então é muito interessante ver as várias formas de utilizar. E aqui, o que eu decidi fazer, e lá estão os QR codes com as ligações, foi escolher exemplos que me parecem ser os exemplos mais interessantes para o dia a dia da maioria das pessoas. Como, por exemplo, como manipular folhas de Excel dentro do ChatGPT, portanto, no fundo, fazer o trabalho de Excel, obter gráficos e outras conclusões, mas dentro do ambiente. Decidi também a criação de e-books, e o e-book é importante quando nós queremos ter um negócio online ou queremos ter algo online, é interessante entregar ao cliente alguma informação
e podemos usar estas ferramentas para nos ajudar. Também histórias para crianças, que é uma coisa bastante interessante para os pais, que gostam principalmente de contar histórias aos seus filhos. Podem utilizar ferramentas como o ChatGPT para criar várias variações da mesma história, em adaptá-la à mesma idade. Imagina que tens um filho com 8 anos, imagina que tens um filho com 4 anos, podes no fundo contar a mesma história. E se disseres ao chat para ele adaptar a linguagem para cada uma das idades, ele irá fazê-lo, que é bastante interessante. Depois até os miúdos podem ficar a discutir entre eles a história. Temos também aqui design e criação digital, e é muito interessante porque nós hoje em dia conseguimos criar imagens e vídeos com inteligência artificial. Temos também aqui o exemplo do ensino e da formação, tá bem? Que eu fiz, porquê? Porque também dou aulas e acho que é bastante importante os professores reduzirem o seu tempo de trabalho com este tipo de ferramentas, porque o importante é estarem com o aluno e não estarem em casa enfiados a fazer testes e outros aspectos burocráticos. E também uma coisa relacionada com marketing e publicidade. Mas mais do que estar aqui a falar sobre as aplicações no livro em si, lá está, entramos na página em que, então aqui nas aplicações, eu tive mesmo de reduzir, porque senão, se fosse colocar os exemplos por completo no livro, quer dizer, o livro duplicava de tamanho, não é? Então, mas aqui online, nós podemos, com muito mais detalhe, onde quer que estejamos, basta que tenhamos o link connosco, aceder e ver os exemplos com maior detalhe. Vamos ver aqui, por exemplo, o exemplo das análises de venda. No livro, eu tenho, por exemplo, o exemplo final, que foi o resultado que se atingiu com o processamento de dados. Mas como achei que ficaria tudo muito extenso no livro, se fôssemos colocar o exemplo completo, decidi passar aqui para a página digital, em que aqui nós conseguimos ver e até descarregar a mesma tabela que eu utilizei, portanto, os mesmos dados, para todo esse lado, poderes fazer o mesmo processo, pedir as mesmas coisas e ver, repara bem que, como eu te comentei aqui o exemplo, e ver o caminho que eu fiz para chegar àquele fim. E claro que não é esta tabela que importa para o teu dia a dia, mas o que importa é que tu aprendas aqui um processo. E eu acho que isto é relevante. O mesmo, por exemplo, aqui para a situação das histórias para crianças, não é? Portanto, temos os passos que são feitos, como criar o primeiro prompt, o que dizer, como é que se criam as ilustrações, enfim, todos os passos que vão sendo feitos para se encontrar ou para se chegar ao determinado fim. Eu achei que isto seria demasiado extenso para estar no livro e, como tal, optei por, naturalmente, colocar numa página online, porque acho que é onde faz muito mais sentido, porque também é possível também tu acederes a outro tipo de conteúdos que aqui estão e enriqueces a cultura sobre a inteligência artificial. Por fim, temos então alguns exemplos daquilo que são as instruções para usar na inteligência artificial. Esta questão das instruções é um tema bastante grande, mas e bastante abrangente, e existem várias técnicas e diferentes contextos, mas existe no fundo uma estrutura que nós falámos e eu mostrei-te anteriormente, que era a tal introdução, os detalhes específicos, os exemplos e depois também instruções finais, que no fundo compilam aquilo que é o importante estar dentro de um prompt, dentro de uma instrução. Eu aqui coloco-te alguns exemplos para tu poderes ver, mas o importante, que é o que eu acho, é que no fundo tu continues a fazer por ti a exploração, aprendas as bases e depois metas o teu cunho pessoal, porque eu acho que isso é que é o mais importante. E pronto, aqui fica esta apresentação do livro Inteligência Artificial Generativa com Confiança. Este livro que aparenta ser pequeno, mas depois cresce muito online e mantém-o atualizado, digamos assim. É um livro que tem ajudado várias pessoas. Eu também faço formação na área, na Academia para a Qualificação em Inteligência Artificial, cujos links também estão disponíveis em baixo, ou seja, se não gostas tanto de ler, podes também optar por comprar o curso online, que é um curso muito mais demonstrativo e é muito mais prático, digamos assim, mas se gostas de ler, e é uma coisa que eu também gosto de fazer, aqui está uma leitura rápida, uma leitura de fim de semana, que o que importa não é saíres um culto e um guru, digamos assim, da inteligência artificial. É tão simples como estás no momento em que tens receio, falta de confiança na utilização e passas a ter essa confiança e esse receio, e deixar de ter esse receio num curto espaço de tempo. É esse o objetivo. Portanto, se ao leres o livro utilizas a IA já sem grandes dificuldades, sem grandes receios e com maior confiança, então o objetivo está cumprido. Muito obrigado por teres assistido. Até breve.